Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal. Preciso falar agora sobre o Cruzeiro. Pedrinho BH, o dono da SAF da Raposa, deu uma entrevista para explicar o que faltou para que Caio Jorge trocasse o Cruzeiro pelo Flamengo. Você vai lembrar que o Cruzeiro, ou melhor, que o Flamengo chegou a fazer 4 propostas diferentes, todas recusadas, a última delas de 35 milhões de euros. Abre aspas para o Pedrinho: se eles dessem 50 milhões de euros, eu iria vender. Não tinha intenção de vender e não vou vender. Nós renovamos com o Caio até 2030. Contratamos o Gerson e temos que segurar o que a gente tem. O Flamengo já é muito forte, senão ele vai enfraquecer a gente mais ainda. E você tá com o Pedro Lourenço nessa? Entende que o dono da SAF do Cruzeiro acertou a recusar 35 milhões de euros? Qual seria o seu preço pro Caio Jorge? Confesso que eu, na condição de dirigente do Cruzeiro, teria feito a transferência, entendendo que 35 milhões de euros em dinheiro seria um baita negócio. Atleta comprado da Juventus na temporada passada por apenas 7 milhões e 200 mil euros. E Everton Cebolinha, que pintou na lista de reforços de Tite pro Cruzeiro. Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro, admitiu que o Tite passou uma lista com reforços. A gente já sabe 2 desses nomes: Gerson do Zenit e Everton Cebolinha, que pertence ao Flamengo. O Flamengo precisa vender com urgência o Everton Cebolinha, que também já pediu para ser negociado. Ele entende que precisa estar num clube onde ele possa ser mais protagonista. No Flamengo tem jogado bem pouco. Rubro-negro, que gastou 13 milhões e meio de euros para comprá-lo do Benfica. Até por isso, se o Cruzeiro apresentar proposta nos próximos dias, pode ser que saia negócio. Difícil imaginar que o Flamengo o venda por menos de 8 milhões de euros, apesar de o Cebolinha estar entrando no último ano do seu contrato com o Rubro-Negro. Informação sobre o interesse do Cruzeiro em Everton Cebolinha foi divulgada pelo meu amigo Adroaldo Leal. Para a função de atacante de lado de campo, o Cruzeiro já conta atualmente com Arroio, Wanderson e Sinisterra. Vamos juntos com as quentes do dia. Nesta quinta-feira, o clima bem leve depois da vitória da garotada diante da equipe do Tombense. O Cruzeiro somando os primeiros 3 pontos no Campeonato Mineiro e agora tem um compromisso diante do Uberlândia no sábado, às 18h30 no Mineirão. Aliás, bora comprar ingresso. O Cruzeiro soltou a parcial aí de mais de 20 mil, previsão de público de 40 mil torcedores e tem que ser pelo menos isso, hein? Porque os titulares estarão de volta. Qual time vai escalar o técnico Tite? A gente não sabe, mas os titulares que estão treinando desde o dia 5 estarão à disposição para esse jogo diante da equipe do Uberlândia. Até por isso, alguns garotos retornaram para a Copinha, de Uberlândia seguiram para Rio Claro, onde o Cruzeiro enfrenta o Santos nesta sexta-feira pela fase de mata-mata da Copinha. O time do técnico Myron aí fazendo uma grande campanha e agora reforçado de Nicolas, lateral direito, William, lateral esquerdo, Kaique Luiz, zagueiro, Juan Gabriel, meia, Ryan Leles e Fernando, atacantes. É um Cruzeiro aí buscando vaga na próxima fase da Copinha. Então, teremos os titulares no sábado, às 18h30, no Gigante da Pampulha. Hoje o Cruzeiro deu sequência aí à preparação dos titulares para sábado. O técnico Tite, que vai contar aí com quase todo mundo à disposição. Aí tem a questão de Vidalba e Sinisterra fazendo uma mini pré-temporada. O Matheus Henrique ainda se recuperando no departamento médico do edema que teve na panturrilha. E o Neisser Villarreal, boa notícia de hoje, fez corrida no campo. Tem boa chance aí de retornar já no meio da semana que vem. Para sábado ainda não, mas no meio da semana que vem ele pode ficar à disposição para o duelo diante da equipe do Democrata de Governador Valadares. O jogo é também no Mineirão, no meio da semana. Aí no outro final de semana tem o clássico diante da equipe do Atlético Mineiro. Por falar no jogo de sábado, diante da equipe do Uberlândia, o torcedor está perguntando sobre o Gerson. E aí temos 2 pontos importantes a respeito do Gerson. Contratação aí mais cara da história do futebol brasileiro. Claro que o Flamengo está aí tentando contratar o Paquetá, mas até então é o Gerson. E se o Flamengo fizer também, tá tudo certo, cada um com o seu. Mas o Gerson vem treinando parcialmente com o grupo. E, além dessa questão física, o Gerson tem a questão de regularização.
O bid dele ainda não saiu. Tem os trâmites aí para resolver com os russos. Claro que é um processo mais demorado. O Gerson só foi ser anunciado aí no final da semana passada, né? Então tem todo o trâmite de documentação e tudo mais. E aí o Cruzeiro, com certeza, se não finalizar isso até esta sexta, na outra semana a documentação estará regularizada e o Gerson podendo estrear. Então, acho que para este sábado ainda não teremos o Coringa, mas para a semana que vem, aí não sei se para o jogo com o Democrata ou se para o jogo diante da equipe do Atlético Mineiro, mas na semana que vem o Gerson vai ficar à disposição do técnico Tite para fazer a estreia e aí, claro, né, terá uma condição legal para o duelo diante da equipe do Botafogo, que é a estreia na Série A no Campeonato Brasileiro, dia 29 de janeiro, às 9h30 da noite, no estádio Newton Santos, o Engenhão. Mas a principal informação do dia tem a ver com Matheus Pereira. E, finalmente, as partes chegaram em um acordo verbal. A renovação de Matheus Pereira está apalavrada. O novo contrato, que será redigido e assinado, ainda não foi assinado. O novo contrato vai até o final de 2028. O Cruzeiro fez um esforço muito grande. A gente tinha trazido na semana passada uma oferta aí para que o Matheus Pereira se torne um dos jogadores mais bem pagos do futebol brasileiro. Hoje até em entrevista à Band lá em Uberlândia, o Pedro Lourenço falou sobre esse esforço da diretoria, porque entende que o Matheus Pereira merece, por tudo que ele demonstrou aqui no Cruzeiro. Vai ter, sim, pagamento de luvas também. Agora, o que a gente pode destacar aqui é que o Matheus Pereira, ele, em momento algum, topou abrir qualquer outra negociação, e a informação que a gente tem é que alguns bons clubes procuraram, porque o Matheus Pereira, ele fica sem contrato no meio do ano, então ele já poderia assinar pré-contrato. E aí, por exemplo, os clubes estão pagando aí valores absurdos para contratar jogador, né? Quanto um clube pagaria para contratar um Matheus Pereira? 15 milhões de euros? 10 milhões de euros? Então, isso é um valor que determinado clube poderia oferecer através de luvas, já que ele sairia livre aqui do Cruzeiro. E a informação, repito, é que algumas equipes procuraram. Não vou entrar aqui em nome desse ou daquele, mas o Matheus Pereira sempre foi firme com o staff, dizendo o seguinte: a prioridade é renovar com o Cruzeiro, está muito feliz, adaptado, família feliz, sem aquela ideia de... Naquele momento, galera, eu já falei sobre isso aqui também na Samuca TV. A história de ir para a Europa era porque os movimentos que estavam sendo feitos no Cruzeiro eram para uma saída do Matheus Pereira. Então, a relação dele com todos ali no Cruzeiro hoje se transformou também, depois de tudo que todo mundo acompanhou e todo mundo sabe, né, como que as coisas foram conduzidas. Então, o Matheus muito feliz, adaptado, vivendo aí um grande momento, tecnicamente falando, e deixou bem claro ao seu staff que só conversaria com outra agremiação, com outra equipe, se esgotasse toda a possibilidade de renovar com o Cruzeiro. Então, o Cruzeiro fez um esforço muito grande do lado do Cruzeiro e o Matheus Pereira não quis abrir negociação, abrir leilão no mercado para tentar esse ou aquele valor e etc. Deixou claro que a prioridade era ficar no Cruzeiro e é o que vai acontecer. A expectativa é de que o contrato seja assinado até o início da semana que vem e o atleta terá aí o anúncio do novo vínculo. Até dezembro de 2028, as partes chegaram neste acordo e está todo mundo bem feliz pelo que a gente conversou. Nos últimos dias a gente estava trazendo aqui a informação com muita cautela, com muita responsabilidade e hoje já existe isso aí, já tornou-se público, né? Inclusive a Raíssa Simplício foi a
primeira a comentar sobre e conversando com outras pessoas também, né? Até então existia ali uma precaução, uma cautela, e hoje com quem eu conversei de todas as partes possíveis aí na história, tá todo mundo com o mesmo discurso, né? Que agora a renovação finalmente vai para o papel e será assinada pelo nosso camisa 10, Matheus Pereira. Tá falado, pessoal? Boa noite a você, Cirilo. Alexandre Simões, sinal eletrônico marcando 6h15. Alô, Nação Azul, depois da primeira vitória na temporada, a primeira vitória com o Tite no comando depois da derrota em casa na estreia. O Cruzeiro seguindo tudo dentro do planejado, essas duas primeiras rodadas do Campeonato Estadual, utilizando, né, esses jogadores considerados do Sub-20, até pegando algumas peças que disputariam a Copa São Paulo e foram até liberados. Lembrando, o Cruzeiro entra em campo amanhã pela Copinha, jogo às 9h30 da noite pelas oitavas de final contra o Santos, jogo em São Carlos. Foram liberados o lateral direito Nicolas, o lateral direito também o William José, o zagueiro Kaique, o meia Juan Gabriel, o atacante Ryan Leles e também o atacante Fernando. Mas, Cirilo, uma quinta-feira já de trabalho, como os titulares permaneceram em Belo Horizonte, isso porque o jogo de sábado, que já tem, atenção, a Nação Azul vai bater o ponto mais uma vez. Casa cheia tivemos logo na estreia, né? Mesmo com um time considerado reserva, o torcedor do Cruzeiro foi às arquibancadas, colocou mais de 35 mil para estreia no estadual. Mas agora a capacidade que tem todos os setores liberados para o torcedor, sábado 6h30 contra Uberlândia. Time completo, a estreia dos titulares, o protocolo de planejamento, ainda lembrando, muito pouco tempo teve os atletas de preparação, ainda o técnico Tite deve mesclar uma peça ou outra que ele considera não estar 100% fisicamente, a reapresentação que aconteceu no dia 6, então temos aí menos de 10 dias da reapresentação até o presente momento para o jogo contra o Uberlândia, até porque o Cruzeiro pretende, coloca como objetivo o título do Campeonato Estadual. Depois do time do Triângulo no sábado, o Cruzeiro tem outro jogo em casa contra o Democrata Pantera na próxima semana, quinta-feira, que deve mesclar também os jogadores para que no sábado, no domingo da outra semana, no clássico contra o Atlético, aí sim o time bem fisicamente e com os considerados titulares. Então, muito possivelmente, o Cruzeiro já colocando a cara que terá para a temporada neste sábado, Cirilo. Ô Simões, desse começo de temporada do Cruzeiro, novo trabalho, nova comissão técnica, quem tem ganhado pontos, hein? E pode seguir ganhando oportunidades mesmo com os titulares aí integrados ao elenco profissional já a partir de agora, a partir desse fim de semana, na tendência destacada pelo Rubem Júnior. O Cirilo, olha só, o Jonathan Jesus eu acho que já é uma realidade, tá? E até coloquei ele como um provável titular. O que veio de Portugal, Rian Guilherme, né? Sim, o volante. O Rian Guilherme, o volante. Pertenceu ao Fortaleza. Isso, pertenceu ao Fortaleza, Rian Guilherme. Um jogador de muito potencial, muito potencial. Tem jogado muito bem, um jogador de porte físico. A gente não pode esquecer que o Tite gosta desse tipo de volantão e fabrica, né, entre aspas, esse tipo de volantão. Só a gente pegar a história do Corinthians lá, que a gente vai ver, né? Jusilei, Paulinho. O Tite gosta desses volantes e eu acho que ele tem aproveitado essas oportunidades. Até por isso, Simões, te interrompendo rapidamente, a gente falava a respeito da indefinição sobre o futuro do Wallace, se ele iria permanecer ou não. Um pedido do Tite, né? Para que o Wallace possa ter, né, essa pré-temporada, trabalhar com o Tite para, quem sabe, virar essa chave. Sim, mas aí o Wallace ganha mais uma concorrência, né? Tem o Lucas Romero, que é uma realidade, e o Rian Guilherme, tá? O Murilo Hickman também, eu acho que tem deixado uma impressão muito positiva. Acho que é um volante que joga de cabeça em pé, um menino que realmente tem muita qualidade. E
o Kaique Kenji, isso para não falar do Japa, mas o Japa já tá aí há mais tempo, né? O Japa já é uma realidade, o problema do Japa foi lesão. E o Kaique Kenji, né, que inclusive fez o gol que abriu a vitória do Cruzeiro ontem, eu acho que ele tem mostrado, agora já é um lugar que tem uma concorrência muito grande, né, de Arroio, de Sinisterra, o Wanderson, eu acho que é um cara que vai ser muito utilizado pelo Tite. O Tite é um treinador muito tático e o Wanderson é um jogador muito tático. Mas de toda forma são essas as peças que eu vejo assim como destaque, né, e uma concorrência muito forte no meio, né, porque só aqui eu falei 2 volantes, né, o Rian Guilherme e o Murilo, um Cruzeiro que já é recheado de jogadores ali para essa posição. Muita competitividade no elenco do Cruzeiro, sem dúvida, para começar essa temporada. Cruzeiro enfrentando o Uberlândia neste sábado às 6h30 no Gigante da Pampulha. Pensando em classificação, Cruzeiro atingiu a liderança do Grupo C, vencendo pela primeira vez. É o grupo com a pontuação mais baixa, né? Cruzeiro 3 pontos, o Norte tem 2, Itabirito e Atlético não pontuaram. Já o Uberlândia empatou seus 2 primeiros jogos. Soma 2 pontos, juntamente ao Atlético. São as 2 piores equipes aí do Grupo A. Grupo A que tem a URT com 4 pontos e o Democrata com 3. E o Grupo B é o grupo mais forte em pontuação nesse momento, com América e Pouso Alegre somando 6 pontos cada. América liderando a chave, que tem um gol de saldo a mais. Betim, 2 pontos e Tombense, 1 ponto. Lembrando, terceira rodada de 8 desse campeonato estadual, Simões. Olha só, o Grupo A, somando a pontuação dos 4 times, dá 11. O Grupo B dá 15, o C dá 5. É isso aí. Não é um campeonato justo. E ontem você destacava na jornada, né? Pelo formato, né? Que vai ser feita a classificação geral, apesar de Itabirito e Atlético terem 0 ponto, o Itabirito, nesse momento, não cairia, né? Ontem eu expliquei. Cairia o Tombense, porque a classificação, ela leva em consideração a posição nos grupos, né? Ontem eu expliquei o que você me explicou e falei assim, não é possível, deixa eu ler. Aí fui ler. Aí realmente você estava certo, como sempre, como tradicional, e o ouvinte acabou não entendendo muitos deles. É porque é o seguinte, só é considerado para rebaixamento quem terminar na 4ª posição do grupo. Ou seja, nós podemos ter um time com pontuação inferior à de um rebaixado. Um time que for, sei lá, que for o terceiro colocado de uma chave e tiver uma pontuação superior, igual tá nesse momento, né? A um time que for o último colocado da outra chave, esse time com pontuação superior pode ser rebaixado. Isso, se ele ficar em 4º lugar do grupo dele. Posição. É uma loucura, né? Só cai quem tiver, que só é considerado para rebaixamento para uma das 2 vagas, quem terminar na 4ª posição. Os 3 lanternas de cada chave. Dos 3 lanternas de cada chave, os 2 piores vão ser rebaixados. Nesse momento, Itabirito e Atlético têm 0 ponto. Seriam as 2 piores equipes numa classificação de 1 a 12, normalmente, mas eles estão na mesma chave. Então apenas o Atlético estaria rebaixado. E o rebaixado do momento seria o Tombense, que tem 1 ponto. Com 1 ponto, o Tombense cairia e o Itabirito não seria rebaixado mesmo com 0 pontos. E o que não deixa de ser curioso, né? Porque assim, Tombense e Atlético são, a gente pode dizer, sem dúvida nenhuma, nas últimas temporadas, as forças do interior no futebol mineiro, né? Tombense chegou a ser até finalista do Campeonato Mineiro 2020. Já jogou Série B. Foi campeão do título do interior nos últimos 5 anos. Jogou Série B do Campeonato Brasileiro num passado recente. Agora foi rebaixada pra D de volta, né? Tá na D. Tombense caiu pra D. Foi o pior time da C ano passado. O Atlético joga a Série B e nesse momento seriam os 2 rebaixados ao módulo 2 do Campeonato Mineiro. Este é apenas um exercício se o campeonato terminasse hoje. Mas ele não termina hoje, tem muita coisa para acontecer. Mas é algo que é proporcionado pelo regulamento. Nós podemos ter uma equipe que não estará classificada à semifinal com pontuação superior à de uma equipe classificada, o que aconteceu ano passado com o Betim, por exemplo. Isso, foi a terceira melhor campanha e não foi a semifinal. E podemos ter uma equipe com mais pontos rebaixada e uma equipe com menos pontos não rebaixada, porque é o regulamento do estadual. E aí, enfim, é o nosso regulamento, é o nosso campeonato estadual, que tem outras aberrações aí, né, Simões? Você falou no Goleada segunda-feira, muitos times estreando e terminando o campeonato jogando em casa, por exemplo. Muitas questões aí de tabela, de classificação, de regulamento. Mas vamos lá, vamos sobreviver ao campeonato estadual, enfim, daqui a pouquinho tem o nosso campeonato brasileiro. Rubem Júnior, para fechar, as notícias do Cruzeiro nesse primeiro tempo. Que também foi manchete da turma do bate-bola a respeito da renovação tão aguardada, né, com o Matheus Pereira. A Tatiaia vem acompanhando todos os passos destas tratativas que vem se arrastando desde o mês de outubro da temporada passada. E hoje
O Pedro Lourenço concedeu uma entrevista à Band lá de Uberlândia, do Triângulo Mineiro, aproveitou para visitar algumas lojas e também, né, para ver o jogo ontem, e confirmou apenas o que chamou a atenção também, né, ontem na entrevista coletiva do técnico Tite, quando ele fala que é o maior reforço do Cruzeiro para a temporada é a manutenção mesmo do elenco, e o Pedro Lourenço falou sobre a renovação do Matheus Pereira, que está muito próxima, e eu apurei há pouco que esse contrato com o Matheus Pereira vai até o final de 2028, o seu vínculo atual se encerra no meio desta temporada. O salário do Matheus será o mais valorizado do elenco, a altura, segundo o próprio Pedro, segundo a diretoria de tudo que o Matheus representa para o clube, a cruzeirense de coração. E a gente teve aquela cena, né, na desclassificação do Cruzeiro na Copa do Brasil, quando o Matheus chora em campo. Realmente hoje ele vivencia o Cruzeiro a todo momento. Depois de um tempo conturbado, né, que teve para sair, por muito pouco não foi pro Zenit, chegou a fazer exames, desistiu. Aí tem o nascimento do seu filho, tem tudo que envolve ali o seu staff, o bom relacionamento com o clube, tudo sendo refletido também dentro de campo. Matheus, lembrando, chegou emprestado pelo Al Hilal da Arábia Saudita no meio da temporada no início da temporada de 2023. Ao todo fez 129 jogos, 21 gols e é dono aí de 25 assistências. O Cruzeiro, no meio da temporada de 2024, para adquirir 50% dos direitos do Matheus, paga 5 milhões de euros ao Al Hilal, sinal eletrônico marcando 6,5. E o contrato que vai se encerrar agora no meio deste ano, o Matheus poderia assinar já um pré-contrato com outra equipe. O Cruzeiro caminha já para o anúncio, e um anúncio especial à altura do Matheus Pereira, que vai permanecer no clube e com uma baita valorização. Segue o camisa 10 na Toca da Raposa, JBC. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.